Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia para você que nos acompanha. Boa terça-feira para você, Elivaldo. Para todos nós. A gente já começa indo direto a Brasília. Vamos lá, Elivaldo Barbosa já fala dos temas locais, mas antes a gente vai com o nosso correspondente em Brasília, o Délio Rocha. Vamos falar primeiro, Délio, sobre a segunda denúncia contra o presidente Temer, que era para ser lida ontem no plenário da Câmara. Não houve quórum, apenas 23 deputados registraram presença em plenário. E assim, Elivaldo, deve ficar mesmo para hoje, não é, Délio? Bom dia. Bom dia, Nádia, Elivaldo Barbosa. Um bom dia aos audiências. Isso mesmo. De hoje não deve passar, até porque o governo não vai ter dificuldade numa terça-feira, que é um dia muito movimentado aqui para o governo. A gente está com um probleminha no áudio do Délio Rocha, a gente vai tentar restabelecer esse contato para vir com as informações lá de Brasília já, especialmente, Elivaldo, sobre essa análise da segunda denúncia. Segunda-feira é sempre um dia complicado em Brasília, porque os deputados ainda estão nos seus estados, só retornam para Brasília na terça-feira, portanto, hoje deve haver quórum, né? Eu acredito que são sim, 51 deputados em plenário para abrir a sessão. Tranquilo, tem quórum sim. Os deputados chegam depois de meio-dia, às vezes não dá certo, mas é até esquisito. Deveria ter dado quórum também ontem, que é um dia normal de sessão na Câmara Federal. Mas deve ficar para hoje a leitura e com a corrente assim, majoritária, a onda da Câmara dos deputados, Nádia, que ela dificilmente, essa segunda denúncia deverá ser acolhida, dificilmente. Bom, Elivaldo, aí existem duas questões lá. Primeiro, que já vão começar mesmo a mexer na Comissão de Constituição e Justiça, né? Ontem a gente falava aqui com o deputado... Lá é muito dinâmico, Nádia, é muito dinâmico, a coisa muda muito. Alguns deputados que na votação passada votaram contra o presidente Temer na CCJ já devem ser trocados, especialmente, claro, aqueles que são da base aliada. Enquanto isso, a especulação é se divide Moreira Franco e Eliseu Padilha na denúncia e deixa o presidente Temer isolado, o presidente da CCJ acha que deve ser num pacote conjunto só. Isso aí parece que já foi feita, já teve uma decisão. O próprio presidente Rodrigo Maia informou que vai ser uma denúncia só. Se fosse para fatiar, teria já que ter sido encaminhada, fatiada ao parlamento. Fosse 2, 3 denúncias, mas se for uma denúncia só, ela vai ser analisada no seu conjunto. É porque o sogro dele está lá, né, no meio da denúncia. Lá, o Moreira Franco é pai da esposa de Rodrigo Maia. Vamos então conversar com o Délio Rocha. Acho que agora nós estabelecemos de novo o nosso contato com o Délio. Vamos lá, Délio. Pois é, Nádia, como o Elivaldo Barbosa estava até comentando, o Rodrigo Maia ontem esteve aqui no Supremo Tribunal Federal, nesse mesmo local onde eu estou, onde a equipe da Cidade Verde está aqui em Brasília. E ontem ele conversou com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e ele saiu dessa reunião aqui no STF convicto de que vai ser, sim, só uma votação, quer dizer, aquela história de fatiamento da votação com para o presidente ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e outro para o Moreira, que é o sogro, né, do Rodrigo Maia. Então não vai existir esse fatiamento e o governo tem pressa em fazer essa votação porque quer evitar mais desgastes à figura do presidente da República e também evitar mais atraso no calendário das reformas. Só que hoje, uma terça-feira, que é um dia mais movimentado no Congresso Nacional, o presidente não deve ter dificuldade em reunir os 51 deputados que são exigidos pelo regimento interno aqui da Câmara para que haja essa leitura. Aí sim, depois que acontecer essa leitura, a denúncia segue seu caminho normal, que é ser enviado para a Comissão de Constituição e Justiça, onde lá deverá ser feito um relatório e, independente do resultado desse relatório, se a favor ou contra, a denúncia vai ser levada ao plenário e tudo isso deve ser votado até meados de outubro. Nádia. Bom, Délio, vamos falar sobre outro tema. Como a gente dizia ontem, a semana, não é, Elivaldo, em Brasília vai ser tomada também pela discussão ainda da reforma política, especialmente, Délio, sobre o financiamento, de onde virá o dinheiro para bancar as eleições de 2018 no nosso país.
Olha, Nádia, ainda ontem a gente estava falando aqui que aquela PEC do chamado Distritão e daquele fundo de campanha acabou não vingando e que o relator da proposta, o deputado Vicente Cândido, estava manobrando aí, tentando uma alternativa para se aprovar mudanças na reforma política. E a ideia dele foi exatamente propor mudanças por meio de um projeto de lei que é mais fácil de aprovar, exige só maioria simples em um turno de votação, ao contrário da PEC, né, que exige um quórum de 3/5 em 2 turnos de votação em cada uma das casas. E hoje esse projeto de lei deve ser votado na Câmara, um projeto de lei que estabelece limites aí de gastos para os candidatos nas eleições de 2018. Sendo assim, se esse projeto de lei for aprovado, os limites de gastos para as próximas eleições são os seguintes. Cada candidato a presidente da República pode usar até 150 milhões de reais na campanha. Para cada candidato a governador, no caso do Piauí, o limite de gasto é de até 8 milhões de reais. O candidato a senador pelo Piauí pode utilizar na campanha até 3,5 milhões de reais. Já o limite de gasto para o candidato a deputado federal é de até 2,5 milhões em qualquer estado. E para deputado estadual é de até 1,5 milhão, independente do eleitorado. Vale lembrar que, além da Câmara, essa questão do fundo, dos gastos de campanha, estão sendo discutidos no Senado. Ontem, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que está estudando aí a possibilidade de ser utilizado até 30% daquelas emendas impositivas na formação desse fundo. Agora, Nádia, eu queria saber do Elivaldo Barbosa, queria voltar com ele, querendo saber se esse teto, esses novos limites de gastos para a campanha, se eles estão dentro da realidade do que normalmente se costuma gastar aí no Piauí. Olha, Délio, para a presidência da República, Délio, Nádia, telespectadores, eu acho que é uma boa soma, né? 150 milhões. 150 milhões dá para fazer uma boa campanha, né? Para o governo do estado, 8 milhões. Pouco demais. Pouco? Aliás, Nádia, olha, eu diria o seguinte, que o governo do estado, Senado, deputado federal e deputado estadual são somas razoáveis. Daria para qualquer candidato fazer uma boa campanha. Agora, Délio, a nossa realidade aqui é bem diferente. As campanhas são bem mais caras do que essas propostas aí pelo projeto de lei. Bem mais caras, bem mais caras. No mandato de deputado estadual, ali o Délio falou, acho que 1 milhão e meio é mais. Bem mais. Deputado federal, 2,5 milhões é mais. Bote 8. 8 milhões? É muito dinheiro, Délio Rocha. Subestimada. Muito dinheiro. Caramba. Olha, Elivaldo, então, esses números vão ser discutidos hoje, pode ser que haja aí, então, alguém que não concorde, mas muito provavelmente esses valores devem ser mantidos. E no Senado, o discurso é o mesmo, a tendência é de enxugar, porque a proposta inicial do Senado era que o valor do fundo impositivo fosse de 50% para ser utilizado nas campanhas. Aí o Eunício Oliveira bateu de frente com o senador Romero Jucá e está tentando reduzir esse valor de 30% e agora a Câmara aí está estabelecendo esse limite, né, puxando para baixo os gastos com campanha. Vamos ver o que vai acontecer, então, na prática. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo de Brasília, estabelecendo esse teto aí. Elivaldo, esses valores que você considera baixos vão ter que ser cumpridos de qualquer forma, porque é importante, a fiscalização da Justiça Eleitoral vai estar em cima. Aí é que vale mais, Nádia. Os valores são republicanos, estão dentro da realidade, precisam ser cumpridos, porque hoje as campanhas são bem mais inflacionadas, bem mais robustas em relação ao que se propõe.